Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco nesta manhã. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Josué e hoje, com base na leitura do capítulo 10 ao capítulo 12, podemos tirar a seguinte lição para as nossas vidas nesta manhã: que o Senhor nosso Deus luta por seu povo. Com isso, vamos ler apenas 4 versículos, mas deixo de antemão a recomendação de ler esses 3 capítulos 10 a 12 do livro de Josué. Mas vamos ler no capítulo 10, a partir do verso 40 até o 43, que diz o seguinte: Assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Neguebe, as encostas e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Pois bem, vimos até ontem que logo quando Josué e todo o povo de Israel, quando atravessam o Rio Jordão, eles fazem a primeira investidura militar sobre a cidade de Jericó, e a segunda seria sobre a cidade de Ai, e por conta de um pecado cometido pelo soldado Acã em cobiçar para si pertences que se encontravam em Jericó, eles fracassaram na investida em Ai, e aí, como vimos ontem, após a purificação do povo, a descoberta do pecado, quem foi aquele que, pelo seu erro, pelo seu pecado, prejudicou todo o povo de Deus, feita essa purificação, o rei de Jerusalém, até porque na época cada cidade era uma cidade-estado, com o seu líder, o seu rei de uma forma independente, o rei de Jerusalém, ele fez uma confederação com mais outros 4 reis, ao saber da vitória que Josué e o povo de Israel obtiveram em Jericó e depois em Ai. Depois do primeiro fracasso, mas saíram vitoriosos porque haviam se purificado por causa do pecado de uma pessoa, de uma família, contaminando toda a nação, todo o povo. Pois bem, aqui então o povo já novamente santificado, separado para Deus, começa então a ampliar as investiduras de mais conquistas da terra que já foi dada por Deus em sua promessa. E essa promessa é tão remota, tão antiga, que foi dada quando Deus escolheu o primeiro homem desse povo, Abraão. Para Abraão, Deus disse, Abraão, em Gênesis 12, 1 a 3, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali eu te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que a ti te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já aqui em Gênesis nós temos a promessa dada por Deus que na pessoa de Abraão e de todos os seus descendentes, o seu povo, o povo de Israel, que a bênção se expandiria a todas as famílias da terra. Mas estava num processo e o foco aqui nos dias de Josué, 3.500 anos antes de nós, 1.500 anos antes de Cristo.
nos dias de Josué, ainda a concentração das promessas de Deus se dava ainda sobre este povo, o povo de Israel. E sim, como lemos aqui no final do verso 42, o Senhor, o Deus de Israel, lutava e lutou pelo seu povo. E com isso, o povo alinhado à vontade de Deus, cumprindo os seus mandamentos e principalmente em comunhão com Deus, a cada nova batalha, a cada nova batalha na terra, Deus dava vitória a esse povo, porque essa era a promessa: andar em obediência com o Senhor, e o Senhor honraria esta obediência. Então, especificamente para esse povo eleito, a descendência de Abraão, o povo judeu, eles tinham promessas físicas, tinham promessas específicas para uma terra, para um povo, promessas peculiares que temos que admitir, nós que não somos judeus, não temos. Nós temos promessas que são melhores ainda, que são promessas espirituais. Mas certas promessas materiais, elas são específicas para este povo. Então, em respeito a este contexto, até nessa situação de batalha física, guerra física, em que aqui o Senhor se coloca como o Senhor dos exércitos, isso difere um pouco da gente por conta do trabalhar de Deus através do tempo, através da história. Este Deus de Israel, ele é o mesmo Deus, conforme descrito em Hebreus, o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre. Apenas que o seu trabalhar, a sua investidura, acontece com o tempo, como na nossa própria vida, acontece também com o tempo o trabalhar de Deus. Hoje, embora nós sejamos povo de Deus, nós, todos os que confessamos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, o remidor das nossas almas, por causa da sua obra na cruz do Calvário, somos feito também o seu povo, mas um povo espiritual, um povo que todos aqueles, como dito, confessaram Cristo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador, compõem o povo de Deus chamado igreja. E igreja, eu volto a repetir, não se trata de templo, paredes, local de adoração, e sim um ajuntamento de pessoas, de todas as pessoas que reconhecem o senhorio de Cristo em suas vidas, que fizeram essa confissão crendo pela fé, e a fé é determinante. Arrependimento e fé trata-se de uma moeda com dois lados. É impossível ter uma vida entregue a Cristo sem arrependimento, bem como sem fé. Então, uma vez que passamos a fazer parte desse povo, Deus também, tal como Israel, é aquele que luta pelo seu povo, como vimos aqui no nosso título da nossa mensagem. O Senhor nosso Deus luta pelo seu povo. Mas o que acontece? Conforme os ensinamentos do Novo Testamento, ou seja, da nova aliança em Cristo Jesus, as nossas lutas são diferentes. Elas não são mais humanas como era com o povo de Israel. Pegamos esses dois textos aqui em 2 Coríntios 10, 3 e 5 e Efésios 11 a 18. Lendo o primeiro texto, acompanhe comigo. Paulo falando: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Paulo ainda fala em Efésios acerca da mesma luta, a luta que nós, o povo de Deus, temos hoje. Aí ele fala que para participar e viver sob essa luta, devemos, como está escrito, vistam com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas. Na Almeida Fiel fala que as nossas lutas não são contra carne e sangue, contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pois bem, a diferença entre aquele povo de Israel que tinha certas promessas atreladas à antiga aliança, à lei mosaica, a promessas físicas, promessas materiais, promessas voltadas para a terra de Israel e para o povo judeu, nós que somos descendência pela fé deste povo, com base na palavra de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e em ti, porque o Deus Filho Jesus Cristo, ele é descendente de Abraão, ele é descendente, ele é, vamos dizer, como filho de Abraão, e em Cristo nós somos feitos seu povo, e tal como Deus daquela maneira lutava pelo seu povo, ele ainda luta pelo seu povo. E as nossas lutas, como lida aqui no texto, que não são carnais, não são humanas, as nossas lutas se dão contra forças espirituais em relação a, sendo prático, aos conflitos da vida que por conta da nossa natureza pecaminosa, nós guerreamos entre pessoas, disputas ou mesmo os próprios sofrimentos que nos acometem. Pense comigo na luta de pai e mãe que oram pela conversão ou reconciliação dos seus filhos para com Deus, sobre conflitos relacionados ao trabalho, conflitos ou mesmo familiar. Vejam como nossas famílias têm sido atacadas pelo maligno, famílias sendo destruídas, minadas. Essa é a nossa luta, e é nessa luta que o Senhor luta conosco. Ou mesmo quando se trata de sofrimentos por causa da nossa natureza humana, as enfermidades que ainda temos que passar, seja de uma forma direta ou por conta da nossa esposa ao nosso lado, nosso marido, falando de uma forma ampla e abarcando a todos, os nossos pais principalmente, que muitas vezes hospitalizados ou mesmo acamados em casa. A nossa luta é para que em todas estas circunstâncias difíceis da vida, revistamos da armadura de Deus. E essa armadura, no que consiste? Como podemos continuar nessa luta com Deus e confiando neste Deus que luta por nós? Paulo recomenda, revistam de uma armadura, não a armadura de um soldado do passado que tinha toda aquela parafernália para se proteger fisicamente de golpes de espada ou qualquer tipo de arma letal, mas armas espirituais. E aí ele faz um paralelo com alguns elementos, pelo menos 6 adereços de uma armadura, comparando com virtudes espirituais pelas quais eu e você, armados dela, possamos com Deus participar dessa luta que é espiritual, que ela não é humana. A nossa luta não se trata de conflito entre pessoas, salvo numa exceção, de uma forma saudável, que não estejamos pecando contra Deus, o que é plenamente aceito na nossa comunidade, entre o nosso povo, a prática de um esporte de luta, ou mesmo sim, há uma outra exceção quando falamos sobre a defesa do direito alheio, como
está presente no nosso ordenamento jurídico, num código de processo penal que fala sobre a legítima defesa ou a excludente de ilicitude, em que usamos da força para a defesa, uma defesa pessoal ou uma defesa do direito de um terceiro, em que, na falta imediata de um poder de polícia sobre nós temos pela lei o direito de fazer a defesa quando a nossa vida esteja em um iminente risco, ou que um terceiro, alguém à nossa volta, também esteja em um iminente risco, e podemos fazer o uso da força física, sem que tenhamos infringido qualquer lei humana, e mesmo diante de Deus, numa defesa em que fazemos esse tipo de uso de força de uma forma legítima. Por quê? E a legitimidade consiste no direito à vida, na proteção à vida. Mas, de uma forma ampla, no que se refere a todo tipo de conflito ou luta pela qual nós passamos, lutar com Deus e Deus lutar por nós envolve vestir-se dessa armadura. E eu finalizo enumerando essa armadura, como está na sequência em Efésios 6, 14 a 17, que Paulo fala sobre cingir-se com o cinto da verdade. A verdade em nossas vidas deve ser o lema vital para que possamos enfrentar a luta por Deus e com Deus. Ainda sobre a couraça da justiça, além de ser verdadeiro em todas as coisas, aplicar a justiça de Deus nas nossas vidas e na vida de toda pessoa à nossa volta, bem como calçados com o evangelho da paz, a boa notícia que Deus tem paz para todo aquele que confessa Cristo como seu Senhor, o seu Salvador, a paz que Deus pode proporcionar e proporciona, paz esta, como dito lá em Filipenses, que excede todo entendimento, calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, a convicção, a certeza que Deus luta a nossa luta e que nós estamos engajados nessa luta, a fé na obra de Cristo feita por nós, a fé no seu sangue remidor que nos salva, nos purifica, nos regenera, nos justifica, nos há de glorificar num tempo oportuno. Essa fé, essa certeza pela qual sim devemos batalhar. Judas também fala a mesma coisa sobre batalhar pela fé uma vez dada aos santos, aos cristãos. Essa fé é a nossa arma de defesa, é o nosso escudo. É pela fé que nos defendemos contra os maus pensamentos, também chamados de dardos inflamados do inimigo. Então, se o inimigo vai semear dúvida no seu coração, dúvida na sua mente, agarre-se à fé. Utilize-se desse escudo e diga: eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio em suas promessas, e é com base nessas promessas e promessas de esperança é que eu defendo o meu coração. Aliás, Deus que luta por mim defende o meu coração quando eu tenho fé nele. Escudo da fé. E olha, todas essas armas lidas até aqui, o cinto, a couraça, os pés, que tratava-se de uma proteção colocada sobre os pés, escudo, tudo isso são armas de defesa. Ainda também mais uma arma de defesa para proteger a nossa mente, o capacete da salvação, a certeza de que Cristo nos salvou pelo seu sangue remidor, ou seja, a nossa mente protegida pela fé e convicção de que fomos salvos em Cristo. E a única arma de ataque aqui vimos 5 armas de defesa. A única arma de ataque é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós enfrentamos todas as hostes espirituais, ou mesmo os nossos conflitos da vida, para que podemos confrontar. A espada, ela enfrenta, ela confronta. É utilizando-se da palavra de Deus que podemos confrontar e
viver em verdade, em justiça pelo Evangelho, com fé na salvação, mas pela palavra de Deus, guerrear a guerra do Senhor. E com isso, porque as nossas armas, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, Paulo ainda fala, e eu fecho com o verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos, por todos os cristãos, por todas as pessoas. O segredo está aqui, vestir-se dessa armadura e orando em todo o tempo. Como também Paulo fala aos primeiros Tessalonicenses, orai sem cessar, ou seja, a todo momento estar com as nossas mentes e nossos corações ligados em Deus em oração, dia e noite, a todo momento ligados com Deus. Então, diferente do que aconteceu no passado, naquela luta por Josué, com Josué, o princípio se aplica, embora a maneira ela se difere com o tempo. As nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então, meu irmão e irmã, tendo consciência de que tipo de luta diária você está envolvido, você, minha querida, está envolvida, nossas lutas não são carnais. Então, arme-se com a armadura de Deus, verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e palavra. Palavra de Deus, orando em todas as ocasiões. E Deus há de lutar por você quando você armar-se da armadura espiritual. Amém? O soberano Deus, obrigado, Senhor, pela certeza que o Senhor nos dá, que o Senhor luta por nós. E nas nossas lutas diárias, que possamos, Senhor, numa vida amável, piedosa, com base na fé no Senhor, em Jesus Cristo sobre nossas vidas, possamos enfrentar as lutas diárias e principalmente até mesmo a luta contra o nosso próprio pecado diário, com a palavra de Deus e todos os acessórios da armadura que o Senhor nos chama, nos convida a vestirmos dela. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, porque, como Paulo mesmo disse, quando reconhecemos a nossa fraqueza, quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, Senhor, dependemos da força do Senhor em nossas vidas para enfrentar essa luta real, essa luta presente, mas na certeza de que o Senhor está conosco e de que o Senhor, o nosso Deus, luta por nós. Obrigado, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e tenha um excelente dia em Cristo no Senhor.